Foi. Bom dia, então, para ficar na gravação. Bom dia. Bom dia. Eu acho que caiu direto, todo mundo. Bom, gente, até antes da gente começar um pouquinho, eu estava conversando com a Fernanda, ela até colocou a respeito do teste, né? Se vocês olharem lá na apostila, na lição 12, tem lá um quadrinho que é para vocês fazerem um teste para entenderem qual é a estação do casamento que vocês estão. Então, quem quiser fazer, eu acho que vale a pena, tá? Inclusive lá, isso a gente vai conversar um pouquinho na lição 12, a gente vai mostrar como a gente pode interpretar esses resultados. Mas se vocês quiserem fazer, eu acho que vale a pena. Está lá na lição 12, tá bom? A gente comentou com vocês que a gente vai falar não só das estações, mas também vamos falar de estratégias práticas para tornar ou trazer o nosso casamento para uma estação mais aconchegante, mais calorosa, né? E antes da gente começar, queria ver se quem gostaria rapidamente, assim, um minutinho, cada um de vocês falar sobre uma estação, só para a gente relembrar um pouquinho das estações. E hoje a gente vai falar da estratégia 1, né? Que é uma estratégia importantíssima para a gente, para quem deseja, né? E para nós que desejamos ter um casamento feliz. Mas quem quer falar aí primeiro? Um minuto, gente, tá? Um minutinho. Um fala de uma estação, eu quero falar dessa estação. Aí fala só e o outro falar de outro para a gente não tomar tanto tempo. Os principais tópicos, assim. Pode abrir o áudio aí e falar, quem quiser. Não consigo ver todo mundo. Deixa eu ver assim. Ajuda a gente aí, vamos lá. Primeira estação. Nossa, ela apareceu, olha lá. Fala aí. Então, sou Amanda. Amanda, vou começar falando do verão. Uhum. Vou começar pela coisa boa. O clima do relacionamento é um clima bem confortável. As pessoas, o casal, eles resolvem conflitos de modo positivo. Eles aceitam as diferenças. A palavra diferença é algo bem... tem espaço para diferenças dentro do verão. Há um crescimento espiritual em conjunto. E o que mais eu lembro? E assim, os sonhos da primavera começam a ser colhidos e postos em práticas na estação do verão. Tentei resumir. Legal, muito bom, Amanda. Show! Quem mais? Pode tirar o áudio aí e mandar bala. Obrigado, Amanda. Nada. Vamos, gente? Ou não vamos? Deixa eu ver se eu consigo voltar para mim. Posso falar sobre o inverno? Vai, Limário. Com uma cola aqui, como a própria estação, né, é uma estação mais fria, né, onde existe um distanciamento, de repente um clima mais áspero, amargo, né, no casamento, conflitos, as emoções de dor, raiva, solidão, rejeição, né? Atitudes de desânimo, frustração. O próprio inverno, né, é aquele céu cinzento, né, e aquela coisa de desânimo, frustração, decepção, desapontamentos, né, palavras destrutivas, silêncio, aquela coisa velada, que é uma coisa ruim, né? O casal precisa se comunicar, precisa conversar. Então, são características, né, e emoções do inverno, dessa estação fria e desse relacionamento frio. Show! Obrigado, Elimário. Quem pode falar de outono e... Eu posso. Então vai. Posso falar do outono. Então, o outono é uma estação, ela chega de forma silenciosa, né? Nós temos sinais de solidão, de frieza, de insegurança, silêncio, afastamento, né? É o prenúncio de um provável inverno, que muitas vezes ele não é identificado inicialmente, né? E o perigo é justamente esse, de não dar devida atenção às pequenas coisas que vêm acontecendo, e aí o inverno acaba chegando. O casal fica distante, frio,
e os relacionamentos eles são consistentemente afetados, né, por causa de pequenas coisas que vão crescendo e aí acabam ocasionando um inverno. E a solução é aquela, né, é buscar crescer espiritualmente, se comunicar de forma construtiva, aceitar as diferenças. Eu acho que é isso. Tá ótimo. Gente, vocês estão estudando mesmo, hein? Arrasando, muito legal. Show! E aí, quem aqui pode, aí, último, falar de inverno, gente? Não, inverno não, de primavera. Você não lembra da sua prima, até? Foi horrível essa piada. Posso falar, Aline? Vai, Fernanda. A primavera é uma coisa muito intensa, que as emoções ficam muito afloradas, que a pessoa está vivendo assim, com muita ansiedade, muita euforia. E muitas das vezes ela nem se dá conta da necessidade do outro, do que vai acontecer, porque eles ficam muito eufóricos e nem acreditam nisso, na verdade, né? Porque eles ficam com muitas emoções afloradas, fica tudo muito feliz, muito intenso. E a primavera, se ela não for tratada também pela palavra, ela pode desgastar, ela pode esgotar o relacionamento que vive com muita intensidade, é um amor intenso, é uma coisa assim excessiva, que não é meio que comedida. A primavera é bom, mas tem que ter um certo cuidado, eu acho, né? Porque por conta dos excessos, né? Aquele clima que é agradável, é maravilhoso, tudo frutifica, mas a gente também tem que ter um certo zelo para conseguir manter e não ser exacerbado. É uma estação boa, mas que requer também muitos cuidados, né? Porque vai chegar no verão, vai chegar uma coisa boa, depois a gente chega no verão, mas tem que ter muita atenção, botar muita sabedoria vinda de Deus para que não seja tudo muito exagerado e que se mantenha ameno, né? Show! Muito legal, isso mesmo. É legal a gente dar essa relembrada rapidinho, porque a gente vai começar, a gente deu um panorama de todos meu celular quase vai embora, de todas as estações, e a gente vai começar a falar um pouquinho agora, porque seria legal falar sobre as estações, que é um despertar, mas e aí, que estratégias a gente usa, como é que a gente pode combater esses sintomas, ou como é que a gente pode se colocar em movimento? Uma das coisas que a gente falou antes é que a gente entendendo ou não, aceitando ou não, crendo ou não, o nosso relacionamento, o casamento, ele está sempre em movimento, a família está em movimento. E há uma tendência que ela é, ao mesmo tempo que humana e natural, é que se a gente escolhe, faz a opção de não agir, ou de não perceber, ou de não tomar ciência da situação atual, por isso que esse teste que a Aline falou é uma coisa legal da gente aplicar, e não só uma vez, mas regularmente, para a gente perceber para onde a gente está se movendo, né, na matemática e no mundo corporativo. A gente tem um índice, alguns KPIs que são chaves de apontamento de progresso, né, ou de direção. E a gente só pode mudar, a gente só pode transformar aquilo que é medido. Parece muito louco isso, mas é uma tarefa que seria extremamente importante para toda a família, para todo casamento, para todo mundo na vida pessoal, profissional, seja o que for, é a gente ter medida de como é que eu estava ontem, como é que eu estou hoje, e será que se eu traçar essa reta, se eu traçar essa direção, isso vai me apontar para um futuro, para um lugar para onde eu estou indo. E a gente conseguiria, com mais facilidade, analisar, se eu estou saindo daqui e eu dei 3 passos naquela direção, é para lá que eu estou querendo ir mesmo. E a gente conseguiria medir isso e tomar alguma ação corretiva ou alguma ação até de potencializar. Não, esse é o caminho mesmo, então eu vou acelerar meus passos, ou então mudar a rota, se não for esse o caminho. E a gente vai falar de um primeiro passo, que ele talvez para cada um de nós ele seja mais doloroso, ele seja mais difícil,
porque a gente, o tempo todo, a gente está olhando o ambiente que a gente está vivendo, no trabalho, na igreja, a gente está percebendo as coisas que apertam os nossos calos. E a Adriana, quando ela estava falando ali do outono, ela falou uma coisa que ficou muito gravado para mim nessa apostila, nesse livro, que o outono, uma característica grande do outono é que ele chega de forma silenciosa. A Bíblia também fala que o ladrão, ele vem... o ladrão não vai entrar, a Bíblia fala que ele não vai entrar na nossa casa se na metade do dia, ou se ele não vai roubar nada se primeiro ele não amarrar, né, as pessoas da casa, o homem da casa. Por que isso? Porque para que aquele roubo aconteça de forma bem sucedida, vamos colocar assim. E acho que esse silêncio que a Adriana narrou sobre o outono, que ficou bem marcado para mim, é essa falta de percepção de onde a gente está falhando. Porque, naturalmente, a gente tem uma questão da gente olhar para o outro e perceber no que o outro está falhando, no que o cônjuge está falhando. É muito fácil para eu perceber assim, poxa, a Aline podia ter feito isso, não fez. A gente combinou aquilo e ela não cumpriu. Puxa vida, eu estava esperando um carinho, uma palavra dela, eu estava esperando uma ação dela em relação a determinada situação e isso não veio. Essa semana a gente estava falando sobre, né, as crianças. Eu queria tanto que ele, né, tomasse mais ação. Isso eu estou falando de mim. Eu sei que ela tem essa expectativa em relação a mim. Já falei isso para outras pessoas também, né? A gente já falou isso na classe aqui. Eu queria que né, meu esposo participasse mais da vida da escola, das crianças, da vida da casa propriamente, um monte de coisas. E é muito fácil a gente perceber isso no outro e isso gerar aquela frustração que a gente já conhece e vai gerando esse distanciamento. E muitas das vezes isso vai acontecendo, mas a gente está olhando para o outro, esperando que o outro reaja. E como a gente está focando nesse papo nosso aqui, essa mudança ela precisa começar em mim, ela precisa começar em você. Aí, mas poxa, eu queria tanto, né? Talvez você esteja hoje aqui e seu cônjuge não pode estar. Você fala, aí precisava ouvir, precisava estar participando disso. Mas eu queria convidar a gente, esse primeiro passo que está aí na apostila, ele chama de identificar as falhas do passado. Ontem, essa noite, essa madrugada, né, vamos colocar assim, a gente estava conversando sobre circunstâncias da nossa vida, de nós dois, e coisas que a gente viveu na nossa vida de criança e que pode ter afetado, que pode ter, de alguma forma, como é que a gente fala? Influenciado, passado por nós. Assim, coisas que nossos pais viveram que a gente está percebendo que nossos filhos vivem. Ou podem estar começando a viver. Aí a gente começou a conversar sobre isso. E quando a gente começa a identificar essas coisas, falhas que a gente viveu, provocadas por nós ou não, e na maioria das vezes até não, ou então até no início do relacionamento, a gente deve olhar para a gente e corrigir esses pontos. Mas dói olhar para dentro, né? A apostila fala sobre aquele verso que está lá em Mateus 7, 3-5, que ele fala sobre você, ao invés de você apontar a trave, o cisco no olho do seu irmão, você se ligar na trave que está no seu. Muitas vezes, a gente está preocupado com o cisco, que a Bíblia faz essa referência, né, do cisco que é pequenininho. A gente está preocupado e apontando esse erro no olho do outro, enquanto a gente está com um problema gigante na nossa vida e a gente não consegue perceber. Ontem a gente estava escutando uma palavra do Cláudio Duarte e ele contou uma história que eu vou em um minuto contar para você aqui, mas que resume bem. Ele falou que ele estava, depois de um seminário, um casal procurou ele e falou assim, o que está acontecendo? Ele estava por perto. Aí ele falou assim, pastor, a esposa estava reclamando do marido, que ele me negou um abacate. Aí ele achou curioso aquele negócio, não sei se você já ouviu isso. Aí
entrou no assunto, que ela estava muito triste, muito magoada, não sei o quê. Ela falou assim, oh, você não devia ter feito isso, isso tipo assim, foi um ponto muito forte para o nosso relacionamento e tal. Aí ele perguntou assim, mas quando que foi isso? Aí, foi 17 anos atrás. E aí eu falei assim, meu irmão, você negou um abacate? Aí ele falou, não, vamos sepultar esse abacate hoje. Vamos fazer o enterro desse abacate hoje aqui, porque... E a gente, às vezes, vai vivendo uma qualidade de relacionamento nesse patamar, né, se ligando. E aí, eu preciso dizer isso, mulheres têm mais essa característica. A mulher tem mais, de ter uma memória mais privilegiada, eu posso dizer assim, né? Principalmente para as coisas não funcionar tão bem. Então, às vezes fica remoendo uma situação e, às vezes, assim, eu vou supor, né, que o problema que ela estava vendo na vida do marido é aquela negada daquele abacate. Talvez ela estava com desejo de tomar uma vitamina de abacate, que até muitos anos ela não toma também. Mas, às vezes, problemas muito maiores ela estava causando naquele relacionamento por causa daquele cisco, por causa de uma coisa que não foi, sei lá, no meu ver, meu celular caiu mesmo. Não foi tão grave, mas às vezes a gente vai ou não identifica, ou quando identifica a falha só do outro. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Quer falar? Eu não sei se vocês já tiveram experiência de ter, já deixado tipo uma pedrinha entrou no sapato, quando você está andando na rua, né? Como aquilo incomoda. Às vezes é uma coisa pequenininha, né? Que fica ali e a gente fica incomodado e a gente não consegue continuar sem tirar aquilo, né? E o passado, ele é exatamente isso, ele gera um incômodo no casamento. Só que, infelizmente, né, a gente acaba deixando a pedrinha do sapato passado lá, influenciando e trazendo consequências ruins para o nosso casamento. A gente não faz como a gente faz no sapato. A gente vai lá e tira aquela pedra, né, para que aquilo não volte a incomodar. Então, assim, gente, hoje até enquanto a gente estava de manhã se arrumando, eu estava pensando assim, né, a gente está pedindo a Deus que hoje o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, né, porque pode ser libertador a gente pensar e refletir sobre isso. Né? O Rodrigo falou de um exemplo que é simples, pequeno, né? E a gente pode ter situações pequenas na nossa vida que geraram marcas e a gente pode também ter vivenciado, talvez, situações muito traumáticas, né, no casamento e que até hoje a gente continua carregando aquela dor, né? A gente colocou aquela dor lá na mala, a gente colocou aquela situação lá dentro do nosso casamento, do nosso sapato, a pedrinha está lá, né? E a gente está tendo muita dificuldade de caminhar porque a gente não abandonou, não deixou para trás essa dor, né? Então, e a gente precisa olhar para isso hoje, né? O Marcos, acho que quer falar. Quer falar, Marquinhos? Quero sim. Bom dia a todos. Só para evidenciar o que você falou sobre a mulher, a parte da mulher do casamento, a mulher, ela é na realidade, o radar do casamento, e tem dois detalhes isso aí, porque ela consegue lembrar de fatos que aconteceram há 5, 10, 15, 20 anos atrás, mas nos pequenos detalhes de roupa que você estava usando, o local que você estava, quanto tempo levou o assunto. Então, ela consegue registrar pequenos detalhes que o homem não consegue. E detalhe, para frente, ela consegue enxergar, como ela é o radar, ela consegue enxergar coisas que podem vir ao casamento, né? Contra o casamento, coisa que o homem também não consegue enxergar. Então, esse parâmetro que falam, que é dito, né, que a mulher é o radar, ela consegue registrar o que passou há muito tempo e ela consegue, à frente, enxergar coisas que podem vir contra o casamento. Os pequenos detalhes, isso que é a grande diferença. A mulher tem essa capacidade, entendeu? É verdade. E eu vejo também, Marquinhos, que assim, há pessoas, há casais que às vezes não querem tratar daquele assunto, né? Como o Rodrigo falou, quer deixar lá no cantinho escuro, sabe? Sabe que tem uma situação e, gente, não adianta, né? A Bíblia fala, e conhecereis a verdade vos libertará. A gente precisa, né, muitas vezes, tirar as pedras, tirar os entulhos, né, para que a gente possa ver a verdade, encarar a verdade que dói, né, quando a gente joga a luz, quando a gente fala de um assunto, quando a gente trata alguma coisa,
né? Então, assim, acho que o convite de Deus para nós, se a gente viveu alguma coisa, ou se eu tenho alguma coisa, se o Rodrigo tem alguma coisa que marcou no passado, que foi talvez uma coisa pequena ou não, pode ter sido até uma coisa grande, mas a gente precisa falar sobre isso, né? Conversar sobre isso, jogar luz nisso. Ontem eu estava conversando com o Rodrigo assim, o quanto às vezes simplesmente conversar sobre um assunto é terapêutico, é libertador. Simplesmente a gente chegar para o outro e dizer, olha, eu fiquei triste com aquilo que você me falou, né? Aquilo me marcou, até hoje eu tenho um sentimento, né, ruim com relação a isso. Então, o primeiro passo é identificar. Não adianta a gente querer, a gente vai falar de outros passos aqui, mas o primeiro passo é esse, é identificar, é reconhecer, é olhar para trás, né, e comunicar que aquilo gerou uma dor, né? Uma das coisas que eu estava até pensando nessa questão do sapato, talvez a gente já viveu isso a um nível. Por exemplo, eu não sei quem tem joanete, mas eu vou usar o exemplo do joanete. Né? Quando a pessoa tem joanete, né, e comprou um sapato novo, por exemplo, e assim, aqueles primeiros passos, primeiro uso ali, ele é muito doloroso, ele faz muita diferença. Mas o que acontece? Muitas vezes, vamos colocar o joanete, é mais difícil de tirar, mas é possível. Mas, né, às vezes a gente deixa aquela pedrinha ali, aí o que acontece? E vai força um pouquinho, né, não quer resolver o problema porque entende que resolver vai trazer dor. Tem aquele ditado popular assim, se tem um cocôzinho ali, não mexe não que vai feder mais, né? Assim que o pessoal fala. Esse é o ditado popular. E muitas das vezes a gente leva esse ditado para dentro da nossa vida. Só que o que acontece? Tem um pedaço da nossa vida que está morto. A Bíblia fala, ontem a gente falou desse texto, que a Bíblia fala dos sepulcros caiados. Muitas das vezes tem áreas da nossa vida que estão mortas. Né? Quem olha de fora, tá tudo legal, tá bonito, olha que família, que não sei o quê, que legal. Mas por dentro tá morto, tá fedido, não tem vida mais, né? Como o Elimário falou do inverno, né? Tá cinza, completamente sem cor. Mas a gente, ao invés, entende que se a gente mexer ali vai ser pior, porque foi um trauma muito grande que foi gerado no passado, foi, não sei, uma traição, foi um desentendimento pesado, foi uma briga, foi uma separação, e aí a gente prefere tocar esse negócio. E aí é como o joanete no sapato, a gente vai, daqui a pouquinho aquele sapato ele toma forma daquele joanete, aí ele já não começa, não incomoda tanto. Não incomoda tanto se você andar pouco, se você tiver uma vida comum. Mas se você quiser progredir na vida, se você quiser correr, aquele joanete vai incomodar. Toda vez que você passar ali, aquela pedrinha vai apertar você. Porque não foi resolvida, ela está lá. Talvez ela foi intocada, ela foi maquiada um pouquinho, ela tomou uma cara um pouquinho aparentemente mais branda, mas todo aquele problema está lá dentro. E a gente, muitas vezes, muitos casais, muitas famílias optam por não tratar. Simplesmente, não, deixa quieto aí, não vou cuidar desse assunto. Oi? Pastor? Há um tempo atrás... Pode falar. Fala, Elimário, depois o Marquinhos. Posso falar? Olha só, bom dia para vocês. Uma coisa que a gente vê na prática também, essas questões, quando elas não são resolvidas, não são tratadas, quando tem uma discussão, uma briga, isso é logo jogado na cara. Ou, às vezes, trata, assume que vai esquecer que está resolvido, e aí, na primeira discussão, na primeira briga, volta a jogar tudo na cara. Isso é uma coisa isso faz um mal tremendo para o relacionamento, machuca, entendeu? Fere e fica mais difícil. Então, se você trouxe isso à tona, se você tratou, se você perdoou, é para você esquecer definitivamente, que às vezes quando acontece a briga aí traz, que o Marcos falou, se lembra daquilo ali que você fez na sexta-feira, no dia tal, na hora tal, aí traz isso para resolver outra vez, fica mais difícil, que isso vai aumentando aquela gama de ressentimento. Então, se você perdoou, se você
declarou que esqueceu, não vigie para você não voltar mais a esse assunto. E uma coisa, Elimário, você falou, a gente às vezes na hora da raiva, a gente sabe qual é aquele botão vermelho que a gente machuca. Acerta o outro em cheio. E muitas das vezes, se isso não está tratado dentro da gente, a gente lança a mão dessa flecha e manda para cima do outro. Isso que você falou é uma verdade. Vai, Marquinhos. Obrigado, Não, só para complementar o que o Elimário falou, e é uma coisa automática, gente. Você pega lá no mar do esquecimento aquilo que maltrata, que machuca, joga, né? Atira aquela flecha e automaticamente você se arrepende. É uma coisa automática. Você lança e se arrepende. Então, que a gente não deva fazer isso. Agora, há uns anos atrás, a gente escutou um pastor falar sobre esse assunto, e a Cris pegou esse exemplo, e sempre quando ela tem oportunidade, ela fala que tratar de algumas coisas do passado é idêntico a você tirar o band-aid para tratar uma queimadura, uma ferida que seja. Porque a ferida, a queimadura, você tem que tirar, tem que às vezes passar alguma queimadura, você tem que passar algo que vai te machucar para você tirar aquela casca. Vai doer, mas é para o bem. Então, vai cicatrizar de maneira correta, de maneira perfeita. Então, vai haver talvez coisas no nosso casamento que a gente vai precisar tirar o band-aid, vai precisar passar aquela escova para poder limpar bem e começar a cicatrizar. Aí entra no que o Elimário falou. Caiu no mar do esquecimento. Se o Senhor esquece de todos os nossos pecados, nos dá misericórdia, quem somos nós para ir lá buscar e trazer à tona de novo coisas de 5, 10, 15, 20 anos atrás? A gente possa ter... É desafiador? Mas que a gente possa ter isso como parâmetro, entendeu? Mas é uma... Vou deixar... A Amanda quer falar e Fernandinha. Isso aí que o Marco falou, a gente só tem que lembrar que essa questão de você perdoar e esquecer, isso nunca vai sair da nossa memória, né? Então, é uma administração mesmo pessoal e mental, é uma escolha de mesmo na hora da raiva decidir não usar aquilo, porque a memória e não permitir que aquilo traga dor. E a memória vai estar ali. Vai, Fernanda, e depois a Amanda. Quer falar também, não é, Amanda? O senhor já cobriu o que eu ia falar. Memória, esquecer e perdoar. Já cobriu. Beleza, show. Vai, Fernandinha. Não, bom dia, gente. Sou eu mesmo. Marcelo pode falar, tá com a camisa do Flamengo, pode falar o que quiser. Vai. Não, eu só ia usar esse exemplo que o senhor deu aí a pedrinha no sapato, e que, na verdade, tem vezes, né, que você dá uma chacoalhada assim no pé, assim no sapato, e a pedrinha vai para o lugar lá que não incomoda muito, mas fica lá, né? Aí, às vezes, tu não tem como tirar a pedrinha do sapato. Aí, na verdade, né, a gente fez com que o problema ficasse lá, mas a gente deixou meio que escondido ali para não incomodar. Mas vai chegar uma hora que a pedrinha vai começar a incomodar de novo. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente realmente tem que fazer o que a Aline sugeriu, né? Tem que tirar a pedra do sapato, que vai chegar uma hora que ela vai incomodar de novo. Verdade. Ontem a gente estava conversando, a Aline... Rodrigo, desculpa. Aquele exemplo da blusa que a Aline falou outro dia também, né? Você começa a abotoar de maneira errada, chega uma hora que você olha, opa, não tem jeito. Você vai ter que desabotoar tudo de novo para começar a abotoar certo. Verdade. Se a gente estava falando ontem à noite, a Aline, a gente está vendo essa questão da psicologia, e tem uma coisa que ontem a gente estava falando sobre essas circunstâncias que é legal a gente atentar. O cérebro tem uma questão que é muito doida. Se a gente, isso serve para qualquer área da nossa vida, tá? Tem coisas, por exemplo, que a gente está passando por uma dificuldade numa determinada área. E muitas das vezes a gente usa de alguns argumentos, usa de algum tipo de tratamento para amenizar aquela questão ali, aquele sintoma. E a gente trata e realmente melhora, realmente tem progresso naquele sentido, a gente percebe melhor. Mas o corpo e a mente têm uma capacidade muito, ao mesmo tempo estranha e ao mesmo tempo fenomenal, que o quê? Isso a ciência explica, tá? Que quando a gente trata aquele sintoma, mas não trata a raiz, a causa raiz daquele problema,
às vezes aquele sintoma que estava se apresentando numa determinada área, vamos colocar ali na área social, né? Vamos supor uma criança que não socializa, e a gente não a gente trata aquele sintoma ali, ela não socializa. Então vamos promover alguma coisa para socializar. E a gente não olha esse passo atrás, a causa raiz. Muitas das vezes aquele sintoma ele começa a ser diminuído, mas como é que eu vou falar? A causa continua viva, ele vai se deslocar para outro lugar. Como o Marcelinho falou aqui, às vezes a gente roda o pé assim um bocadinho, a pedra vai para outro canto. Naquele momento, aquele lugar do pé que estava a pedrinha, ele está mais dolorido, ele fica imediatamente aliviado, imediatamente. Mas você vai andar mais alguns metros, alguns quilômetros talvez, e ela foi para outro lugar, daqui a pouquinho aquele outro lugar vai começar a ser apertado. Vamos dar um exemplo. Isso funciona para o casamento. Mais claro, por exemplo, né? Se você tem medo de andar de avião, né? Eu já li assim, estudos de casos de pessoas que tinham muito medo de andar de avião. E aí foi feito um trabalho ali com a pessoa, né? Para a pessoa... uma terapia mesmo, tá, gente? A gente está falando de ciência agora, tá? De repente, a pessoa poder andar de avião. Aí se faz uma série de estratégias. Na psicologia existem uma série de coisas que você pode fazer para ajudar a pessoa a vencer aquele medo. Só que se você não olha para a causa daquele medo que naquele momento apareceu ali no avião, ele vai se deslocar para outro lugar. Então pode aparecer um outro sintoma, né? Uma ansiedade exagerada com relação ao trabalho, um problema de relacionamento, enfim, alguma outra coisa. Então é isso que a gente estava falando, e a gente falou muito disso na outra classe, gente. Quem estava com a gente estudando o livro da Ilma Cunha, né, que é Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha, a gente falou muito sobre isso, né, como a gente é fruto daquilo que a gente vivenciou, e é muito importante na nossa vida a gente olhar para trás, né, e entender por que eu ajo dessa maneira, por que eu tenho e no casamento não é diferente, né, por que eu tenho isso me incomoda tanto. A gente estava até falando disso com um casal semana passada que vai casar. A gente estava falando com eles assim que, em geral, o que mais atrai a gente no outro, depois do casamento, é o que se torna aquilo que mais nos incomoda. A gente já falou até isso aqui também. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso. Então, assim, gente, a gente precisa escolher renunciar ao passado para que a gente possa viver o presente e para que a gente possa construir um futuro. Eu ouvi essa frase de um pastor, eu acho que ela é legal aí, até de você anotar. É necessário a gente renunciar ao passado para a gente poder viver o presente e construir o nosso futuro. Porque se a gente ficar preso ao passado, gente, a gente não vai conseguir nem viver o presente e muito menos construir o nosso futuro. Porque eu acho que a gente tem uma percepção, todo mundo tem, de que aquilo que a gente está vivendo hoje, em qualquer área da nossa vida, na nossa família, ele se mostra para a gente, e a gente pode até abordar a questão espiritual mesmo, né? O inferno impondo isso na nossa mente, de que, Rodrigo, isso aí é a vida mesmo, o resto da vida vai ser assim. Né? Quando Deus deu a mim e a você a capacidade da gente fazer mudanças, Ele deu a gente a capacidade de se olhar como Ele nos vê. Esse talvez seja um dos maiores desafios da vida, porque a gente olha aquilo que a gente está vivendo agora e a gente entende que isso é que vai ser, o resto da vida vai ser assim. E muitas das vezes a gente então desiste por causa disso. A gente, então se é assim, não vale a pena, poxa. Então eu deixo de investir, eu deixo de me dedicar, eu deixo de aplicar estratégias novas, eu deixo de mudar a rota eu não consigo perceber um caminho novo. Então, isso faz muita diferença. Vou deixar para você aqui, Lara quer falar. Lara Eduardo, vai. Bom dia. Então, eu vejo assim que nós temos um grande privilégio enquanto cristãos de resolver todas essas questões porque nós temos o Espírito Santo, né? E quando a gente está na dispensação do Espírito, a gente pode confiar que, levando o casamento em oração, o Espírito Santo prepara tanto a pessoa que precisa trazer à tona alguma coisa, quanto a que vai ouvir.
Porque quando o Espírito Santo quer liberar alguma coisa, quer resolver alguma coisa, aquilo vai doer, porque é uma verdade que vai bater no outro de uma forma que pode vir uma mágoa. Só que ele prepara os dois para a cura. Toda revelação que vem de Deus é para a cura. E nunca é para briga, nunca é para o desentendimento, nunca é para aquele casamento entrar numa crise, mas assim para a cura. Eu falo isso até em tom de testemunho mesmo, sabe? Que mês passado veio à tona uma circunstância do meu marido de 3 anos atrás, e que Deus já vinha me falando sobre aquilo, por isso que eu falo o papel do Espírito Santo é uma coisa muito, muito presente, porque ele não deixa uma das partes enganada, existe isso também, e Deus me falava, é para cura, é para cura, é para cura, e tudo eu levei a Deus, e assim, a minha confiança nele não foi nem um pouco nem afetada, eu continuo confiando nele do jeito que eu confiava. Então eu vejo que a gente, como cristãos, temos esse privilégio que é inquestionável e é uma bênção, porque é sempre para a cura. Mas olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando você teve, você tomou a iniciativa então de tocar nessa questão, sim ou não? Você trouxe eu tive a iniciativa porque Deus me mostrou através de... Ele te deu uma direção. Tudo bem. E eu toquei. Eu só quero pontuar o seguinte aqui, que isso é importante para todo mundo, porque muitas das vezes Deus dá a direção para nós, mas a ação vai ser sempre nossa. Você tinha a escolha, né? Você tinha e sempre vai ter a escolha de não fazer nada, de não agir. Sim. Porque a gente assim, o que a gente quer incentivar é que, primeiro, a gente esteja sensível, claro. Ele sempre tem a direção para nos curar, sempre. E o desejo dele sempre é curar. Mas sempre vai passar pela nossa escolha. E se a gente... O grande problema que a gente percebe é que muitas das vezes a gente não escolhe seguir. A gente não escolhe seguir a direção. Por quê? Porque vai doer na gente também. Então, muito legal isso que você falou, Lara. Só para complementar. Isso vinha há anos e eu questionava e ele negava, até o dia dele não conseguir mais negar, porque Deus cuidou dele. Sim, é porque vem o tempo de acontecer isso. Eu creio nisso. Mas... E é aí que tudo se resolveu. Legal. Ô, Rodrigo? Uma coisa, Lara, importante. Peraí, Marco. Só um pouquinho, Marco. Você falou uma coisa muito importante, Lara, que é a confissão e o arrependimento, né? Eu acho que o segundo passo, né, para a gente realmente abandonar o passado é realmente a confissão e o arrependimento, que é você mudar de direção, é você decidir, não, eu não quero mais andar nessa direção. E literalmente a palavra arrependimento tem esse sentido, né? Você virar e ir na outra direção. E a confissão, né? A Bíblia fala sobre isso, da gente, Deus, né? A Bíblia fala, confessai os vossos pecados, né? Porque nós temos um advogado que nos justifica. Mas a Bíblia não fala assim, não precisa, né, confessar. Não, é importante. A confissão, ela é a Deus e a pessoa, a quem você magoou. Né? Não adianta, gente. Né? A verdade vem e é libertador, como a Lara colocou esse testemunho. Marquinhos, só antes de você falar, a Cléo quer falar, a Fernanda quer falar e depois o Marquinhos. Cléo, Fernanda, Marquinhos não quer mais falar? Fala Cléo. Fala um pouquinho mais alto, Cléo, tá bem longe. Cléo, tá me ouvindo? Melhorou. Agora sim, vai. Tá. Dentro disso que a Aline falou sobre as coisas do passado, né? Eu vou dar um exemplo que às vezes a gente, isso é bobeira, é simples, mas assim, era uma coisa que no início do casamento, toda vez que eu e o Vaguinho, assim, recém-casados mesmo, que a gente ia fazer compras no mercado, aí tipo, épocas de vaca magra mesmo, né? Então assim, quando a gente ia pegar, a gente combinava, olha, a gente vai gastar X hoje para fazer compra. E aí, às vezes, quando eu queria pegar uma coisa a mais, ele falava assim,
Não, depois a gente leva isso. Aquilo me deixava mal-humorada. Eu ficava chateada. Aí eu fui reparando que assim, isso aconteceu uma vez, 2 vezes, a ponto de uma vez assim, de ficar brava com ele mesmo, mas não falava. E aí um dia eu falei assim, gente, por que eu fico assim? E aí eu fui lembrar que o quê? Toda vez que a minha mãe ia fazer compra com o meu padrasto, ele nunca deixava ela comprar as coisas que criança gosta, aquelas guloseimas, aquelas besteiras. Então, e aquilo me deixava revoltada, até porque eu não tinha um bom relacionamento com ele. Então, assim, isso me deixava irritadíssima. Então, eu trouxe isso para o meu casamento, entendeu? E aí a gente tinha constantemente, toda vez que a gente ia no mercado fazer compra, a gente sempre tinha um empate por conta de alguma coisa que eu não sabia. Eu não sabia por que eu ficava daquele jeito. E até que, orando e vendo, assim, eu refletindo sobre aquilo, eu encontrei isso aí. E aí foi onde eu falei assim, eu rejeito. E aí eu sentei e conversei com ele. Eu falei, cara, sabe por que acontece isso? Por isso, e eu contei tudo dele. E ali a gente começou a tratar isso diferente, entendeu? Eu buscando a cura para aquilo e para que isso não fosse me afetar, né? E ele tentando, assim, nesse momento, às vezes falar um não, mas sem me ofender, entendeu? Porque, assim, por mais que o não fosse delicado, ele ia ofender, porque existia uma ferida, né? Existia um problema do passado. Show. Fernandinho quer falar? Hein, Rodrigo? Queria fazer trazer 2 reflexões. Eduardo, rapidinho, vamos só seguir a sequência de o pessoal pediu para falar aqui. Então, Fernanda quer falar, depois o Marquinhos, depois... Não, era o Marquinhos que esqueceu de abaixar a mão, pastor. Beleza, Marquinhos, vai. Não, eu queria fechar esse assunto para a gente poder seguir. Pede o rapaz para poder... Então vai, Eduardo. Rodrigo, eu queria trazer 2 reflexões. Essa semana, a gente teve uma conversa aqui sobre a nossa irmã falou que, conforme o tempo, Deus vai moldando, né? E realmente, essa semana a gente teve uma conversa sobre alguma coisa que aconteceu no meu passado que eu ainda não tinha conversado com a minha esposa, mas essa situação passou a ser uma coisa que estava me incomodando, sem que ela descobrisse, sem que ela me questionasse, mas a mim começou a incomodar muito. E a gente sentou e eu trouxe para ela essa situação, expliquei o que aconteceu, e isso para mim, apesar de ter tido, assim, ela ficou triste com o que ela ouviu, mas ela entendeu e para mim me trouxe uma paz. E eu fiquei avaliando o meu comportamento diante do que aconteceu depois, né? Por que aquilo estava me incomodando tanto se em nenhum momento virou pedra de tropeço para a gente? Não teve uma situação que indicasse a ela de que tinha acontecido, ela não suspeitou do que pudesse ser, e eu simplesmente, aquilo passou a ser uma coisa insustentável para mim. E eu trouxe para ela o que aconteceu, a gente conversou, eu tratei o problema com ela e comigo, e aquilo me trouxe uma paz muito grande. Realmente, Deus, ele transforma a gente de uma maneira que, num determinado momento, a gente não consegue mais... foi o que eu falei para ela, eu não conseguia mais carregar aquilo sem que a minha parceira, a pessoa que cuida de mim, soubesse. Então, eu escolhi contar para ela porque Deus tratou, Deus me colocou de uma maneira que eu não conseguisse mais, mesmo que aquilo não tivesse aparecido na nossa... não foi uma pedra de tropeço na nossa relação. Era só um passado e agora houve cura. Pronto, agora não tem mais. Exatamente. O outro não sabe, não, agora sabe e está resolvido. Então, exatamente. Essa situação ela perde completamente a importância, o poder. Agora não tem mais poder nenhum. A outra questão que eu queria colocar, até pedir um conselho, assim, a gente tem que tratar as nossas relações, o que a gente fala, as nossas atitudes com a influência do Espírito Santo, né? Do comportamento de Jesus na nossa vida. Só que quando envolve o emocional, fica muito difícil da gente botar em prática essa orientação, esse segmento, esse entendimento. Eu falo isso assim, toda vez que a minha esposa tem que tratar de um assunto que para ela é muito delicado, ela tem dificuldade de escolher
as melhores palavras e como se colocar, porque ela está muito influenciada pela emoção. E depois, quando aquele dia passa e quando a gente escolhe naquele momento não falar, ela consegue ser muito melhor. Ela consegue ser muito melhor quando ela está sem a influência da emoção. E a gente já percebeu isso em várias situações, várias situações. Ela até identificou uma técnica de quando ela se sente assim muito, com a emoção muito aflorada, ela escolhe não falar naquele momento, aí depois ela consegue trazer melhor. Esse é o caminho, assim, de que maneira, porque a gente tem o entendimento do Espírito Santo, a gente aprende sobre as coisas, de como se comportar, né? Como Deus queria que a gente se comportasse, mas quando a emoção toma conta, é difícil de você colocar em prática, né? De que maneira vocês têm alguma... Bem-vindo ao clube, bem-vindo ao mundo. Todo mundo tem esse desafio, cara. E o grande treinamento quando Paulo fala assim, que para que ele morra e para que Cristo cresça, ou que já não sou eu quem vivo, mas ele que vive em mim, ele está falando isso, olha, não é mais a minha emoção que responde, não é mais a minha razão que responde, o que responde é a direção do Espírito Santo. Mas como é que isso funciona? É de um dia para o outro? Não, é um treinamento. Quando a Bíblia fala que a gente tem que dar vazão, que a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo, é exatamente isso. Olha, eu escolho matar a minha carne, eu escolho matar a minha vontade, eu escolho matar a minha raiva, a minha emoção, a minha tristeza ou a minha alegria, né? Que às vezes a gente só fala da coisa ruim, mas a gente muito alegre, a gente toma decisões sem cansar. Tô feliz pra caramba, e faz qualquer doideira. Então, é isso, cara. Eu escolho morrer para mim mesmo, para que Cristo vive em mim. Isso é o treinamento. Isso é o treinamento do Evangelho. Bem-vindo ao clube. Todo mundo está nesse aqui. Não tem uma fórmula, entendeu? Cada um tem que saber. A gente vai falar, eu quero falar disso. A gente vai falar um pouquinho de perfis emocionais. A gente precisa entender como a gente funciona. Eu sou mais assim. Então, nesse lugar aqui, nesse quadrante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É que eu tenho que tomar mais cuidado, porque ali é que eu sou mais volátil, né? Eu sou mais gasolina. Se qualquer centelhazinha, eu explodo. Então, se a gente se conhecendo e conhecendo o nosso próximo, o nosso cônjuge, a gente passa a ter mais controle sobre isso. E é um controle, gente, ao mesmo tempo que racional, mas dirigido pelo Espírito Santo. Então, você falou uma coisa que ela já... poxa, eu já percebi que quando eu estou assim é melhor não falar nada. Beleza. É o treinamento racional que está sendo posto em prática agora e está sendo efetivo. Eu achei interessante isso que você falou, né? Assim, você já encontrou, né, Laura, uma ferramenta? Não, é a Cíntia. Não, a Lara está aqui. Tá. De se autorregular, né? A gente trabalha isso até com as crianças, ensinando a eles como é que eles podem fazer, né, no momento da raiva, por exemplo, que a gente faz sim, gente, é um treinamento, como ele falou, você cria as ferramentas, né? E a gente falou na outra aula sobre a questão, né, da emoção, da razão e da ação, né? A nossa emoção, ela vai querer direcionar a nossa ação, mas a gente precisa passar nosso pensamento e as nossas palavras, as nossas ações pelo filtro da razão, né? O que eu vou falar para o meu marido, para minha esposa, né? É bom, é verdade, vai edificar, né? Passar pelas peneiras, que a gente, né, fala, até tem uma lenda que fala da questão das peneiras, que a gente realmente precisa passar, né, as nossas palavras por essa peneira. Mas a gente vai falar agora também do último passo, né? Marcos, você quer falar? Para a gente tentar amarrar esse assunto, dar um upgrade na aula, quando a gente identifica o problema e a gente ora ao Senhor no processo de confissão, o Espírito Santo é tremendo porque ele escolhe a hora certa, o momento certo onde você consegue confessar, o outro consegue escutar, entender e juntos nós conseguimos botar uma pedra em cima desse problema, entendeu? Então a gente faz a confissão, um processo de arrependimento, tudo na hora onde ele escolhe o momento. E esse processo que a irmã falou, que ela consegue segurar e não falar na hora, é o discernimento que ela teve. Ela conseguiu, através do Espírito Santo, e não falar nada na hora, e um pouco mais à frente ela consegue discernir e falar assim, é agora, eu estou mais calma,
eu estou mais ciente da situação, eu consigo controlar a emoção para fazer a confissão ou até, né, ajudar a desculpar, se arrepender e tudo mais. Então, não é na hora que a gente quer, né? É a hora que a gente ora a Ele e Ele, com todo carinho, todo amor, prepara o momento certo, a hora certa, para a gente poder fazer esse processo de confissão, arrependimento e fazer a vida andar. A gente não ficar preso, entendeu? É verdade. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente, depois que a gente fala, depois que a gente fere, né? A gente vai falar agora sobre o perdão, que é algo que a gente recebeu de Deus. Então, a gente pode sim oferecer para o nosso cônjuge. A gente tem essa capacidade, né? Porque isso já foi depositado em nós pela graça de Deus, né? Nós fomos perdoados e a gente pode perdoar. E perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão, né? A gente decide perdoar o outro. E se a gente quiser, gente, viver um casamento abençoado, a gente vai ter que perdoar o outro todo dia, né? A gente vai ter que decidir perdoar. Não tem como. É um passo, né, que é fundamental, né? E eu até anotei aqui, a Márcia quer falar, eu só coloquei aqui, né, que perdão é jogar o lixo fora, né? Perdão é renunciar ao passado. Perdão é deixar que o outro nasça novamente, é dar uma nova chance, né, para que o outro possa novamente ter a oportunidade de revelar, de acertar, né? Perdão tem a ver com, né, ele propicia o diálogo e, consequentemente, ele influencia na unidade do casal. Então, um casal que não perdoa não tem diálogo, não consegue estabelecer um diálogo. E se não tem diálogo, o casal não consegue permanecer unido, né? Então, eu tenho até acreditado, né? O povo unido jamais será vencido. E, gente, o casamento, o casal é exatamente assim. Né? Se o casal não estiver unido, não estiver junto, não vai suportar as adversidades. Então, o perdão, ele é a raiz, né? Pra gente, ele é o início, né, da gente realmente fortalecer o nosso casamento, né? E se o perdão não é liberado, a gente vai cair numa coisa muito ruim, que é o ressentimento. Que quer dizer a palavra ressentimento? É sentir de novo, né? É você viver ressentido, porque você vai viver... É sentir aquela dor novamente, né? E aquilo nunca vai embora. Sempre, quando a gente está com uma questão não resolvida, toda vez que a gente relembra, ressente aquilo, a dor é no momento, é como se estivesse sendo vivido naquele mesmo momento, tudo novamente. Fala, Márcia. Fala, pode Márcia. falar. Aline, no caso, assim, o que é muito importante, né, a gente quando toma uma decisão racional, né, eu amo, eu decidi perdoar, mas o mais importante é você estar buscando, né, todos os dias é uma decisão que tem que ser uma decisão diária, né, porque a gente está em Cristo, né, como assim, um ferro, né, na tomada, né? Se a gente tirar da tomada, ele acaba esfriando. Então, é uma decisão que você tem que tomar todos os dias, né? E o perdão, ele vem através do amor incondicional, né? Do amor ágape, né? Que você toma aquela decisão e realmente decide perdoar e estar amando, né? E sempre se perguntando como Jesus agiria, né? Se estivesse nessa situação. Então, o perdão, assim, não é racional, você decide perdoar, porque chega um dia que ele acaba vindo à tona, né? Mas quando a gente está buscando a Jesus todos os dias, está buscando a Cristo todos os dias, é uma situação, assim, que realmente a gente perdoa e vai vendo o agir do Espírito Santo de Deus, né? Porque assim, ele não age pela gente, mas a partir do momento que você decide ter um amor ágape, né? O Espírito Santo de Deus, ele vai agindo. E assim, até na outra pessoa, você não precisa falar, eu perdoo se ela me perdoar, eu perdoo com condições, né? O amor, né? Se a gente vê o amor que Jesus tem pela gente, como a gente deseja ser perdoado, é assim que a gente deseja realmente perdoar e estar buscando todos os dias. Ontem, nessa mesma pregação do Cláudio Duarte, ele falou um negócio que eu achei engraçado, porque ele é um cara engraçado. Ele falou o seguinte, tem muita gente que assim, perdoa, igual a gente falou assim, igual a moça do abacate, perdoa, mas não perdoa. Então assim, perdoa, mas eu aqui e você lá. A gente muitas vezes tem essa parada no casamento. E ele falou uma coisa assim, quando a gente tem esse perdão que a Márcia citou, o perdão incondicional, é a graça que a gente recebeu dele, né?
E quando a gente age com essa questão, não, eu perdoo, mas eu aqui, você lá, eu perdoo, mas o casamento não vai ser o mesmo, eu perdoo, mas a gente não vai tocar mais nesse assunto, eu perdoo, mas a gente não pode tentar a mesma coisa. Ele falou assim, então que ele falou que alguém perguntou para ele assim, pastor, a gente pode perdoar assim, mais ou menos, meia boca? Eu falei, pode sim. Só que a Bíblia fala que a gente é perdoado, a gente vai ser julgado, né? A gente vai ser julgado como a gente julga o outro. E aí ele falou assim, não, vai ser assim mesmo, então Jesus também vai fazer assim com você. Quando você chegar lá no céu, na porta do céu, ele vai falar assim, você está perdoado, cara, mas eu aqui no céu, você lá no inferno. E então, a gente tem que se ligar nisso. A gente foi posto sobre nós uma graça sem limites, um amor completamente incondicional. E é por esse motivo que a gente tem que agir da mesma forma, muito mais com o nosso cônjuge, mas com todo mundo, né? A Bíblia fala não somente do cônjuge, mas fala de perdão pleno. E tem tudo a ver com graça, né? A gente foi perdoado de algo que a gente não poderia. Será que seu cônjuge não tem o mesmo direito? Pensa nisso. E a gente vai encontrar certamente muitas razões, talvez, para a gente não perdoar, né? Vai dizer, mas foi difícil, me marcou muito, né? E a carne vai gritar sempre. Exatamente, mas assim, a gente vai decidir, gente, e não é esquecer, não é ter amnésia. Ninguém vai ter amnésia do que aconteceu. É claro que a gente vai sim ter lembranças daquilo, né? Eu peguei aqui um papel, uma ilustração que eu gosto muito e uso até muito com os meus alunos, é assim, a gente magoa alguém, é como se a gente pegasse um papel e amassasse, né? Mas ok, e a gente vai desamassar, vai fazer assim no papel, só que as marcas, elas ficam, né? Elas não, por mais esticadinho que a gente faça o papel ficar novamente, elas vão permanecer. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter para não magoar o nosso cônjuge, né? Porque a gente pode se perdoar, e a gente está falando de perdão, a gente crê nisso, que Deus é poderoso para realmente trazer cura às feridas, mas as marcas ficam. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Para a gente realmente não magoar o nosso cônjuge, para a gente não marcar a vida do outro, né? Pelo menos intencionalmente. Outro dia eu ouvi uma esposa falando isso, assim, uma pessoa que eu admiro muito, ela falou assim, eu sei que o meu marido nunca me magoou porque ele quis. Ele me magoou porque ele foi sem querer, não foi intencional. E na grande maioria das vezes, a gente magoa sem querer, né? A gente não faz isso de forma intencional. Então, por isso, a gente precisa realmente ter misericórdia para a gente. Porque vocês falaram uma coisa, a gente quer o perdão para a gente quer misericórdia, mas a gente às vezes não quer oferecer. A Soraya colocou um negócio ali que eu achei interessante, até a gente comentar aqui, que ela colocou a respeito assim, da gente não resolver as coisas, né? Quando a Bíblia fala não se pôr o sol sobre a vossa ira, a Bíblia está falando da gente ter uma disposição no coração em tratar aquele assunto. Isso não significa, e eu concordo com você, Soraya, muitas vezes a gente precisa ter sabedoria, sim, de esperar o momento certo para tratar daquele tema. Talvez não seja no mesmo dia, né? Mas quando a Bíblia fala do não se pôr o sol sobre a vossa ira, ela está falando de uma disposição do coração, de resolver aquilo, né? Não necessariamente a gente conversar, né? Mas assim, a gente realmente... Mas muito legal a tua observação aí, Soraya. É isso, gente. A gente queria muito agradecer também a todos que estão dando seus testemunhos, sabe, tendo a coragem aí de abrir o microfone e contar um pouquinho uma experiência que pode abençoar a vida de outras pessoas. Isso é muito legal, gente. E a gente agradece muito, porque, de fato, essas coisas edificam, né? Deixa eu falar uma coisa para a gente também tem que correr lá para a igreja. Uma coisa para você guardar. E é um desafio para nós, para cada um de nós, né? Quando a gente vê uma questão que poderia ser transformada ou poderia ser diferente no nosso casamento, a primeira intenção nossa é reclamar com o outro. Puxa, você fez isso, ou você fez aquilo outro. Isso tem a ver com o que a Aline acabou de falar. Puxa vida, fiquei muito triste com o que você falou. Ou então a gente se emudece e deixa aquele sentimento entrar dentro da gente. E eu queria deixar um desafio para você hoje aqui. Qual é esse? Faça perguntas. Por que você fez isso? Por que você falou aquilo?
por que você agiu dessa forma? Por que a Cleo falou assim, por que você acha ruim de eu comprar isso? Ou o Vaguinho poderia ter perguntado para ela, Cleo, por que você ficou tão brava quando a gente resolveu não comprar aquele negócio? Não foi isso que a gente acordou? Faça perguntas. Você vai se surpreender com aquilo que o outro vai responder. Porque muitas vezes isso desculpa falar isso, mas eu falo isso com muito amor. Isso é arrogância no nosso coração. Porque a gente pré-julga o outro. A gente acha que o outro agiu com aquela determinada intenção e com aquela determinada forma. E na maioria das vezes isso não é verdade. E às vezes a gente estraga o nosso dia, estraga o nosso... dá uma furadinha no nosso relacionamento, na nossa vida conjugal, no clima da nossa casa, porque simplesmente ao invés da gente perguntar algo, a gente afirmou algo. Então, isso é extremamente importante para a saúde do nosso dia a dia. E se você tem, por exemplo, se você é uma pessoa tímida, que talvez tenha dificuldade para falar, assim, eu também não vejo problema nenhum de você escrever, por exemplo. Ele fala isso. Né? Se você acha, poxa, para mim é melhor, eu quero escrever. Escreve uma carta para o seu marido. Para o seu marido, para sua mulher. Poxa, você nunca vai mandar uma carta. Já, sim. Mas assim... aquela, sabe? Às vezes a gente tem dificuldade para falar, mas pode ser mais fácil de escrever. Gente, mas a gente tem que terminar. Olha só, deixa eu falar uma última coisa. Eu vou fazer duas coisas, só para terminar esse assunto. Você já furou uma parede em casa? Vou deixar, Marquinhos, peraí. Vou dar uma boa notícia para todos aqui, mas peraí. Quando a gente fura uma parede, já furou a parede no lugar errado, mesmo que seja com um preguinho, você pode tirar o preguinho fora, mas quando você tirou, a marca ficou lá. Então, quando a gente dá uma bola fora dessa, a gente afirma algo que não foi legal, às vezes a gente tira o prego, né? Putz, não era isso mesmo, tirou o prego, mas ficou a marca. Né? E isso serve para a nossa vida. Então, é importante demais a gente se ligar nisso. As marcas ficarão. Então, quanto menos marcas a gente produzir, melhor será. A gente vai fazer o seguinte. Domingo que vem a gente começa às 8h30, tá? Então, estamos combinados, domingo que vem a nossa classe começa às 8h30. A gente precisa sair agora, mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar a conta, vou passar o controle da sala para o Marco, eu vou sair, mas vocês podem continuar aí mais um bocadinho ou o quanto vocês quiserem. A minha conta não tem limite de tempo. Então, se vocês quiserem continuar a ficar batendo papo aí, é com vocês mesmo, o problema é de vocês. Eu vou embora que eu vou para a igreja. Tá bom? Então, domingo que vem, 8h30, vamos fazer uma oração. Pra gente... Eu queria orar você, se você tiver com seu cônjuge aí, dá a mão para ele aí, né, para que a gente possa... Cleo, você pode falar daqui a pouquinho, eu vi que você levantou a mão, abaixou. Marquinhos, a Cleo quer falar já, mas eu vou passar o controle para o Marco e ele vai seguir a reunião aí com vocês, tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente despedir aqui? Por favor, levanta. Não, acho que o áudio está aberto aqui, peraí. Vamos fazer uma oração aqui. Vamos orar, gente. Você vai orar? Então, olha. Pai, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor depositou, Deus, na nossa vida nessa manhã. Obrigado. Deus, obrigada porque o teu convite para nós, Senhor, é sempre de crescimento. O Senhor não quer nos ver, Deus, estagnados, Deus, na nossa vida, parados, Senhor, sem crescer, sem ajustar coisas que são importantes. Deus, e no nosso casamento isso não é diferente. Deus, o Senhor tem um plano de crescimento para cada casal que está aqui, para cada família que está aqui. Senhor, e nada vai nos impedir, Deus, de crescer, nenhuma investida de Satanás, nenhum sentimento, nenhuma situação é maior do que aquilo que o Senhor já declarou sobre nós. Senhor, nos ajuda, Deus, nessa manhã, a olhar, a enxergar, abre os olhos, Senhor, do nosso coração, abre os olhos de cada esposa, de cada homem, Senhor, de cada marido aqui, Senhor, para que a gente enxergue, talvez, coisas na nossa vida que a gente precisa mudar, situações que a gente precisa tratar, coisas que aconteceram no passado que a gente precisa corrigir. Deus, e que a tua mão esteja sobre nós, nos capacitando a perdoar de verdade, a jogar
fora os lixos da nossa vida, Amém. coisas que estão impedindo a gente de ter um casamento mais abençoado, mais feliz. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, Deus, que a tua presença invada agora cada casa, Senhor, e trazendo cura, restauração, em nome de Jesus, Senhor, nós vamos experimentar, Deus, nesse tempo, Senhor, um crescimento no nosso casamento como nós nunca experimentamos antes, ó Deus. Eu profetizo, nós profetizamos isso sobre cada casal, em nome de Jesus. Amém. Gente, beijo no coração, até já para quem vai para a igreja. E, Marquinhos, deixa eu passar o controle para o Marco aqui, peraí. Beleza. Não, Rodrigo, o que eu queria dizer, né, e deixar bem claro para eles aí, como vocês, devem ter outras pessoas que devem estar querendo ir para o culto e tudo mais, é que a gente, como vocês, a gente se coloca à disposição, porque eu vejo que tem pessoas que também não gostam de se expor, e às vezes pelo Zap, às vezes numa conta direta, né, ou conversando, a pessoa se abre um pouco mais. Então a gente se coloca à disposição, como vocês também estão à disposição. Claro. A gente tem uma equipe de líderes de Casados para Sempre, de Paz para Toda a Vida, e que são totalmente capacitados também a escutar a cada um de nós. As pessoas têm essa dificuldade, entendeu? De se expor. Então a gente está aqui para isso. Então a gente quer deixar isso bem claro para todo mundo. Aproveitar que a gente está aí atingindo 40, 48, 50, 60 visualizações aí por domingo, que a gente tem essa necessidade de ajudar vocês. O Espírito Santo nos capacita a escutar, que às vezes as pessoas precisam disso, só de alguém que às vezes escute elas. E a gente está aí para isso, para poder servir a vocês, escutando vocês, entendeu? Show. Marquinhos, olha só, eu vou sair aqui, mas está com vocês aí, ou posso passar para o Silas e para o Silas e para a Márcia. Mas fica à vontade, fica à vontade. A reunião aí, eu vou seguir aqui, tá? Um beijo, gente. Fiquem com Deus se vocês quiserem. Tchau, pastor. Vou habilitar aqui o som da galera aqui e vocês sigam de todo mundo aí. Um beijo, fica com Deus. Outro.